Rapaz, algumas teorias comprovam que o Temer era um vampiro. Se você for pesquisar na Deep Web aí, você vai encontrar vídeos do Temer se transformando num morcego e saindo voando no meio do horizonte no antilogia, né? Okay? Hã? É o que, pô? Inclusive, o cozinheiro dele falou que ele fazia questão que não colocasse alho na comida dele. A última vez que isso aconteceu, o Temer teve que cancelar todas as agendas dele que ele tinha pro exterior. Você não vai encontrar fotos do Temer, né? Isso não. Sendo batizado na igreja católica quando era criança. Porque se o padre joga água benta numa criança vampira, ela pega fogo, ela não é, pô? Hã? É o que, porra? É verdade. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E hoje, logo pelas primeiras horas da manhã, fomos surpreendidos com uma notícia impressionante. Parece que Amado Gadista já se separou da sua esposa, que ele estava casado há apenas 3 meses. E eu exijo explicações. Pra que casou? Não é possível que mais um relacionamento do gadista com uma novinha termine tão repentinamente assim. O que tá acontecendo? Será que é o gadista que não tá sendo um bom marido, senhores? Será que ele não tá conseguindo cumprir com as suas obrigações íntimas? E as madames, depois de um tempo, percebem que não compensa? Ou será que o gadista é a fera enjaulada e não dava sossego para suas respectivas namoradas e em toda oportunidade era até as ovas? Pode ser isso também, né? Ou então, pra que ele ia querer se relacionar com senhoras jovens e atraentes se por um acaso ele não consegue mais cumprir com as suas obrigações? E só pra constar, nesse exato momento, Junior Chesney, juntamente com a sua equipe, também tá apurando todos os detalhes dessa separação. Ele que virou especialista em falar de divórcio das pessoas famosas, nesse exato momento tá até espumando. Mas a minha intenção é fazer o vídeo primeiro que ele, só de raiva, e também pra alimentar aquela velha rivalidade que eu tenho com Teta Masters, desde o tempo do caso Cíntia Chagas. Então eu convido a todos a verem as imagens e todas as informações sobre mais um divórcio trágico de Amado Gadista. 3 meses após o casamento, Amado Batista e Calita Franciele parecem estar em crise. Durante um show no Arraial do Povo em Aracaju, Sergipe, na quarta-feira, dia 25, o cantor fez várias declarações sugestivas e afirmou estar solteiro. Refletiu ainda que se não houver amor, o relacionamento não vai adiante. Fiquei solteiro, sozinho, de novo, tá vendo? Eu não sou de ficar, sou de namorar. Se não for por amor, eu não fico. Mas quando falta amor, falta tudo, né? Em meio à repercussão dessas falas, Calita deletou seu perfil nas redes sociais. Em contrapartida, procurada pelo portal Léo Dias, a assessoria de Amado negou a informação de que o casamento tenha chegado ao fim. O relacionamento começou no meio de 2024 e as primeiras notícias surgiram só em dezembro, até que semanas depois assumiram o romance. Em março deste ano, eles se casaram em uma celebração para 300 convidados em uma das fazendas do artista no Mato Grosso. A diferença de idade entre os dois é de 51 anos. O cantor tem 74 e Calita 23. E aí, senhores, será que foi a diferença de idade que pode ter atrapalhado esse casamento? Mais de 50 anos de diferença da madame? Eu acho que isso pode sim ter contribuído porque já não é a primeira vez. Pode reparar que existe um padrão aí. Se eu não me engano, essa já é a 3ª vez que eu faço o vídeo falando sobre os relacionamentos relâmpago do gadista e ele parece que é um eterno apaixonado. Você viu ali que durante o show ele deixou algumas mensagens subliminares no ar, falou que se não existe amor, não existe nada. E será que ele realmente achou que uma madame mais de 50 anos mais jovem do que ele estava realmente loucamente apaixonada? Não conseguiu resistir aos encantos do gadista? Olha a carinha dele, senhores. Claro que eu não tenho a mesma aptidão que Teta Bolivariano dos Santos para avaliar o VSM, mas tá de brincadeira. Mas por outro lado, eu diria que até que ele tá bem pra idade, 74 anos. Ele tá murcho sim, mas poderia estar muito pior. E o problema, eu acho que é justamente esse. O gadista já não é mais um menino e se relacionar com uma madame de 20 e poucos anos, que logicamente tem as suas demandas íntimas, é nessa fase em que a guerreira costuma ser mais ativa na hora da ensalsichada, não só a esposa do amado, mas todas de modo geral. Vai fazer como com o gadista? Tá certo que de vez em quando eu acho que ele consegue sim cumprir com as suas obrigações, mas de vez em quando, e nada de exaltações também. Uma vezinha por semana, 15 minutos, claro, contando com as preliminares, né, senhores? Eu acho que o gadista consegue sim. Ele tem dinheiro suficiente para fazer uso dos melhores suplementos que existem no mercado, e eu acho que pelo menos uma vez por semana e durante um curtíssimo espaço de tempo, a guerreira tinha que enfrentar a fúria do gadista. E se for isso mesmo, seriam os 15 minutos mais intensos da vida do gadista. Certamente ele dá tudo de si na hora de uma ensalsichada para não ficar mal visto pela esposa novinha, mas infelizmente não tem como. E talvez num primeiro momento, a questão do amado gadista ser milionário chame bastante atenção de várias madames mais jovens que fazem de tudo para fugir da CLT, não que seja o caso da ex-esposa dele, né? Mas em algum momento isso aconteceu. Eu acho que até hoje
hoje ele tá pagando pensão pra ex-namorada que ele tinha, 10 mil reais por mês foi o valor estabelecido, e logicamente essa aí também vai ter que ter a parte dela, né? E como eu tava falando, eu acho que essa questão financeira realmente chama bastante atenção, só que depois de um tempo enjoa. A guerreira acostuma com esse padrão de vida, isso deixa de ser uma novidade pra ela, e além disso também, algumas guerreiras nessa fase aí dos 20 e poucos anos são meio mimadas e não tem muita maturidade, e eu acho que pra se relacionar com gadista tem que ter paciência. Afinal, já é um senhor de 73 anos, nessa idade tem gente que não consegue nem segurar um pum, quanto mais conseguir cumprir com as suas obrigações íntimas, e a madame, depois que percebeu que tá casada e já tem direito ao grosso em uma eventual separação, porque se a ex-namorada ganhou pensão de 10 mil reais, essa aí, teoricamente, por ser a esposa, tem direito pelo menos a uns 50 mil reais, né? Pra iniciar os trabalhos. E isso só para as necessidades mais básicas. Mas não adianta, tenho certeza que essa não vai ser a última vez que o gadista se emocionou por uma novinha. E eu acho que não tem problema se relacionar com uma pessoa mais jovem. Só que não é igual nesse caso aí que é mais de 50 anos. Tem que ser uma que pelo menos já entrou na menopausa. Agora essa aí do gadista, além de ter 21 anos, ela ainda é Miss Mato Grosso, ou seja, com certeza essa madame percebeu que tem outras opções aí de relacionamento. Por mais que o gadista tenha suas qualidades, eu acho que a madame sente falta de se relacionar com um cara mais jovem. Não deve ser nada fácil na hora da intimidade ver aquela mochiba e ainda fazer a carinha de quem tá gostando demais. E eu tenho praticamente certeza que em determinado momento a madame começou a agir como uma criança birrenta, e o gadista deve ter interpretado isso como uma falta de respeito, que é exatamente isso mesmo, e ghost na novinha. Eu acho que o amado Batista deveria fazer igual o Roberto Muxos. O Muxos também, que não aceita se relacionar com tia Neide. Todas as esposas dele eram mais jovens e loiras e atraentes, só que na questão dele, pelo menos com essa esposa que ele tá atualmente, eles têm só 15 anos de diferença de idade. O Muxos atualmente tem 52 e a esposa dele 37. E aí é dentro. Claro que recentemente o Muxos foi mogado pela esposa quando ela apareceu numa foto na praia, segundo palavras dela mesma, cercada de homens muito gatos, muito gatos, mas o Muxos não ligou e ainda fez a carinha de quem tá gostando demais. E no caso do gadista, sinceramente, não sei por que ele faz questão de se relacionar com senhoras tão mais jovens do que ele, sendo que eu acho que o amado nunca foi a fera enjaulada, nem quando ele era jovem, quanto mais agora. Mas eu acho que o gadista quer pelo menos sentir o cheiro, nem que for só pra olhar de vez em quando, senhores, até porque ele é um eterno apaixonado. E se eu fosse ele, talvez também agiria da mesma forma, mesmo que eu não tivesse mais forças pra estufar a veia do pescoço com a minha esposa mais jovem, eu pelo menos ia querer esfregar a cara de vez em quando também, só pra não ficar por isso mesmo. Mas brincadeiras à parte, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você acha desse que é um dos divórcios mais previsíveis de todos os tempos. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E se for do seu interesse, considere um dia juntar-se a Master Teta Júnior Mochiba de 73 anos, Sônia Abrão da Red Pill, desbeiçada emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!